Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem. Só em ti meu coração encontra a paz, o amor que há muito eu perdi, e finalmente encontro aqui. Só em ti eu vejo como é bela a luz, e lá no símbolo da tua cruz, o meu caminho eu vou seguir, com tua mão a me guiar. Aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti
verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti, só em ti, só em ti, Jesus. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Vinícius Pereira e gostaria de convidá-los a fazer um breve momento de reflexão junto comigo acerca de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, mentalizando a figura do amigo Jesus e agradecendo a Ele por todos esses ensinamentos deixados em registro através dos seus evangelhos, rogando a espiritualidade maior para que possa nos amparar e nos proteger nesses instantes, trazendo todo o lenitivo necessário para a nossa matéria e o nosso espírito. Que possamos também permanecer envoltos dessa luz e dessa paz que o Evangelho do Mestre Jesus nos proporciona. Que assim seja. Então, a reflexão de hoje é acerca do capítulo 15, chamado Fora da Caridade não há salvação, no item O Maior Mandamento, onde ali Allan Kardec faz uma breve análise do capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, que narra que alguns fariseus se aproximaram de Jesus, e dentre eles havia um doutor da lei, que foi até Jesus para fazer um questionamento no intuito de o tentar, de o testar. Então ele pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Ao que Jesus responde: Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento, semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Eis todos os mandamentos, todos os profetas. Então, naquele instante, Jesus deixa eternizado para toda a humanidade o maior guia de conduta que nós podemos adotar: amar ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec
na questão 886 de O Livro dos Espíritos, comentários, explica que esse ensinamento significa fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Fazer todo o bem a quem quer que seja, da mesma forma como eu gostaria que os outros me fizessem. E como eu faço bem? Praticando a caridade. Mas a caridade, ela vai muito mais além daquilo que geralmente nós concebemos, que é o de dar uma quantia em dinheiro, de dar um objeto, fazer uma doação. Caridade tem um conceito muito mais profundo, que é o de eu doar algo de mim mesmo em benefício do próximo, seja material ou então através de um pensamento, de uma palavra ou de uma ação. Então podemos afirmar que, conforme o apóstolo Paulo já nos ensinava na sua primeira epístola aos Coríntios, que a caridade é o amor colocado em ação. E por essa mesma razão, Allan Kardec deixou estabelecido nesse capítulo que fora da caridade não há salvação. E o que viria a ser a salvação? O Espírito de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, nos explica no livro Palavras de Vida Eterna, item 29, que salvar-se é regenerar-se, instruir-se, educar-se, aperfeiçoar-se. Então, em outras palavras, poderíamos dizer que essa máxima significa: fora do exercício do bem não há regeneração. Fora da prática do amor não há aperfeiçoamento do nosso espírito. É necessário que eu faça o bem para que eu possa salvar, libertar o meu espírito de mazelas, sentimentos negativos e atitudes muitas vezes equivocadas. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, dezembro, divide a caridade em duas para que fosse mais fácil o nosso entendimento. Ele diz que existe a caridade beneficente ou material e também a benevolente ou moral. Na material, ele afirma que ela é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, para que eu possa exercer a caridade através dessa via, eu necessito ter algum recurso, seja ele financeiro, seja ele material, para que eu possa fazer essa doação. Entretanto, Kardec também deixa claro que, na caridade moral, esta está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência, ou seja, se a caridade material é forçosamente limitada aos meus recursos materiais, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Então, para que eu possa fazer o bem através da caridade moral, eu preciso única e exclusivamente da minha boa vontade em querer ajudar o próximo. É por isso mesmo que essa caridade é a mais meritória aos olhos de Deus, porque não depende de nada, de nenhum recurso externo. É essa também a caridade conforme Jesus entendia e que a espiritualidade nos explica também na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando eles dizem que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos analisar essa frase da espiritualidade. Benevolência para com todos. É eu ser bom. É eu querer bem o meu próximo de todas as formas. É eu tratá-lo com bondade. É eu assisti-lo em suas necessidades dentro de minhas possibilidades. É eu levar uma palavra de estímulo e conforto a uma pessoa que esteja um tanto desorientada, necessitando de um conselho, de um norte. É eu emprestar os meus ouvidos a quem necessita desabafar, a quem precisa desafogar um pouco as suas mágoas no intuito de se sentir mais leve. É eu estender as minhas mãos a um irmão ou irmã que esteja em queda. É eu
oferecer o meu sorriso a alguém que esteja em um dia tenso, preocupado, a uma pessoa que esteja cabisbaixa, no intuito de alegrar a pessoa, de passar algum contentamento. Benevolência é eu oferecer o meu abraço fraterno no intuito de acolher alguém que se encontra desolado. Então vejamos quantas formas eu tenho de exercer a caridade e construir o bem somente através da benevolência para com todos. Também é eu respeitar o direito do próximo de pensar, de agir, de enxergar o mundo conforme as suas próprias convicções. Eu não posso exigir que o outro seja como eu. Inclusive, o espírito de Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso Chico Xavier, no item 49, ele afirma que a evolução é uma escada infinita e que cada um abrange a paisagem conforme o degrau em que se coloca. Então, cada um de nós está em um determinado degrau. Eu não posso exigir que alguém enxergue o mundo como eu enxergo, a partir do meu degrau. Então eu devo respeitar o direito de cada um, respeitar suas escolhas, respeitar sua religiosidade, por exemplo, a sua sexualidade, a sua maneira de enxergar a política, o seu time de futebol, enfim, o que quer que seja. Respeitar, assim como eu gostaria que o próximo também me respeitasse. E além de ser benevolente para com todos, a espiritualidade nos orienta a ser indulgentes para com as imperfeições alheias. O que vem a ser a indulgência? O espírito de José, em Bordeaux, 1863, nos explica, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que a indulgência é não ver os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Então, ser indulgente é não reparar nos defeitos e pontos negativos do meu próximo. E se eu os percebo, evito de fazer aquelas famosas fofocas, disse-me-disse, leva e traz. Eu os oculto e procuro ressaltar somente aquilo que o meu próximo tem de positivo. Falo bem das pessoas que se encontram à minha volta, assim como eu também gostaria que os outros fizessem comigo. Então, ser indulgente é não reparar nos defeitos alheios. E além disso, a espiritualidade também nos recomenda que nós tenhamos perdão. Perdão das ofensas. E talvez essa seja a conduta mais difícil de se colocar em prática. Como que eu consigo perdoar o meu próximo? Qual a maneira que eu posso tentar? Devemos nos lembrar que todos nós estamos em uma batalha, tentando ser a cada dia melhor. E assim como eu tenho imperfeições, as pessoas à minha volta também possuem. Se alguém, de repente, me ofende, ou diz alguma coisa de forma equivocada, ou eu mal interpreto a pessoa, eu devo perdoá-la. Talvez ela não tenha feito aquilo propositalmente. Talvez ela tenha sido mal interpretada. Já paramos para pensar que, quando alguém me ofende, se eu estivesse no lugar do ofensor, será que eu não faria o mesmo, ou também, talvez, até pior? Então, desculpemos. Quando nós guardamos muito lixo mental, que seriam as mágoas, os rancores, os pesares, angústias, aquilo faz mal somente a mim mesmo, se enraiza dentro de mim. Conforme até mesmo um palestrante já comentou uma vez, a mágoa é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Então não é necessário acumular esse tipo de sentimento. Joguemos fora e perdoemos o equívoco, o erro do meu próximo, porque não vai levar a nada eu nutrir sentimentos negativos. E da mesma forma como eu devo perdoar, também devo pedir perdão, porque nós somos falíveis, também erramos. Então, da mesma forma, quando nós tomamos uma atitude equivocada,
reconheçamos-nos como pessoas falíveis. Tenhamos a humildade em perceber o erro e ir pedir desculpa para o meu próximo, solicitar o seu perdão. Mas não apenas solicitar, tentar também reparar o erro. Se eu consigo corrigir, vamos corrigir. Se eu consigo, de repente, ficar mais vigilante, tornemo-nos mais vigilantes. Se eu não posso consertar o que aconteceu, vamos ficar atentos para não errar novamente. Porque de nada adianta também eu somente solicitar o perdão da boca para fora. Eu necessito agir, necessito reparar o equívoco cometido. Mas muitos pensam, e se meu próximo não quiser me perdoar? Aí então passa a ser um problema do meu próximo. Devo eu fazer a minha parte, ser humilde e solicitar esse perdão. O problema está comigo. A partir do momento que o meu próximo se recusa a me perdoar, então o problema se transfere para ele. Eu tentei a reconciliação, tentei fazer o meu máximo. Se aquele que me ofendeu ou que foi ofendido não quiser, então aí já não me cabe mais a responsabilidade que é transferida para a pessoa. Então, procuremos sempre desculpar e pedir perdão. Vejamos o comentário que Leon Denis nos faz, muito interessante, acerca do perdão. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Ele diz que, seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas, ao contrário, saibamos reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Então, vejamos a sabedoria de Leon Denis. Ele ainda vai mais além. Além de não ser adequado guardar animosidade e ressentimento, ele nos orienta a analisar a situação, tentar perceber o que ocasionou aquela ofensa e qual foi a consequência gerada, e tentar tirar algum aprendizado disso. Quando eu analiso o resultado e tento aprender algo com o ocorrido, eu contribuo com a minha educação moral. Então, aproveitemos o momento também para não só perdoar, mas deixar de lado os sentimentos negativos e tentar aprender alguma coisa. Então vejamos como, através da benevolência, da indulgência e do perdão, nós temos 1000 possibilidades para tentar construir o bem. Mas um outro ponto muito importante que o espírito de Hamed nos traz através do seu livro Renovando Atitudes, no capítulo Olhos do Amor, é muito importante. E nós precisamos fazer esse apontamento quanto à caridade. Ele nos diz que caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas, nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmos. Porque, quando tentamos reduzir as dificuldades dos outros, nos responsabilizando por seus atos, impedimos o real crescimento e amadurecimento que eles teriam vivenciado com as experiências que impedimos que vivessem. Então vejamos. Praticar o bem não significa assumir e comandar. Quando eu exerço a caridade para com o meu próximo, isso não quer dizer que eu deva controlar a sua vida e suas atitudes. Eu devo doar de mim mesmo tudo aquilo que eu puder em benefício de alguém, mas nunca me achar no direito de querer tomar para mim as rédeas da vida daquela pessoa e nem puxar para mim mesmo os problemas e responsabilidades que cabe ao outro. Novamente, eu devo ajudar de todas as formas, mas, conforme eu sempre costumo dizer, no livro da vida de uma pessoa, eu posso ajudar até a página 5 e 6, das 7 em diante, quem escreve é o próprio autor de sua vida. Então, façamos sim o bem, mas não nos achemos no direito de comandar, controlar, sufocar e tomar para mim a vida de meu próximo. E até o momento, nós conversamos sobre
amar ao próximo. Mas Jesus também nos recomenda o seguinte: como a si mesmos. Então nós também devemos exercer o bem para conosco. Devemos nos preocupar com a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Novamente trazendo o espírito de Hamed, só que agora em um outro livro chamado A Imensidão dos Sentidos, no capítulo Ser Bom, ele nos diz o seguinte, que é um alerta. Há uma diferença entre bondade e desatenção às necessidades pessoais. Ser bom não é ter uma vida associada à autonegação ou autonegligência, nem mesmo ajustar-se obsessivamente às exigências e necessidades dos outros. Acima de tudo, o bondoso conhece e defende os próprios direitos, ou seja, sabe cuidar de si mesmo. Então, nós devemos também nos amar. A melhor forma de amarmos-nos é desenvolver a gratidão por essa existência a qual nós estamos no momento. É nós nos reconhecermos como, já dissemos, pessoas falíveis e que estamos fazendo de tudo para nos melhorar a cada vez mais. Cuidar de nós também é desenvolver o auto-perdão, não carregar a culpa, o ressentimento por erros que cometemos, mas ao contrário, tentar aprender com eles, tentar reajustar e evitá-los adiante. Tudo isso contempla cuidar de si. Cuidar de si próprio não significa ser egoísta. Somos egoístas quando apenas visamos o nosso lado, esquecendo dos demais à nossa volta ou até mesmo em prejuízo daqueles que se encontram conosco. Cuidar de si mesmo significa amar a si e também amar ao próximo, amar a nós todos e fazer de tudo para que nós possamos estar bem. Então, fica como a maior regra de conduta para a humanidade, conforme já nos explicou o Mestre Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, fazer todo o bem possível ao meu alcance. Eis o foco ao qual todos nós devemos nos direcionar. E é por isso mesmo que eu encerro com uma mensagem do espírito Joana de Ângeles através do livro Vigilância, psicografado pelo médium querido Divaldo Pereira Franco. E o título dessa mensagem é Caridade à Meta. E o que Joana de Ângeles diz nesse texto vem muito de encontro com o que nós refletimos ao longo dessa nossa pequena palestra. Ela diz: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se lhes não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mister de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfaimados, contudo, se os não ergueres com palavras de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Qual o combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente? A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda parte.
Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos. A compaixão diante dos presunçosos e perversos. A tolerância em favor dos ofensores. A humildade quando desafiado ao duelo da insensatez. A piedade dirigida ao opressor e déspota. A oração intercessória pelo adversário. A paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros. A educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas fumas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. E assim ela encerra. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois eis a meta. Gratidão e muita paz por todos que nos escutaram até aqui o momento presente. Fiquem todos com Deus, na paz e na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, Seguindo Jesus. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera, Senhor, as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado com uma visão de eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vive em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo. Acalma o meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor, inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior.
Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho, pelos meus amigos e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Obrigado, Jesus, obrigado mesmo. Se a vida por acaso pra você não for a vida que um dia você feliz sonhou, acolhe o amigo que reclama, que acompanha, que te chama pra só lhe dar amor. O amor é tudo que ele quer dar. O amor, o Cristo vai estar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abra bem as portas do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Por acaso pra você não for a vida que um dia você feliz sonhou, acolhe o amigo que reclama, que acompanha, que te chama pra só lhe dar amor. O amor é tudo que ele quer dar. O amor, o Cristo vai estar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abra bem as portas do seu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abra bem as portas do seu coração, deixa a luz do céu entrar.